Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Geek, da TV 247, sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje da TV Sou Geek. Estou falando ao vivo de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, diretamente do ônibus 7267, Apiacás, Praça Ramos. Está rolando agora no STF o julgamento da questão do amplo direito de defesa. E a Júlio César Ribeiro, boa tarde. Adriana Silva, boa tarde. Marcos Schneider, boa tarde. Até agora o que aconteceu, a modulação proposta pelo presidente do STF, Dias Toffoli, é a seguinte: a tese dele é que só deve valer a anulação das sentenças, como no caso do Bendini, nos casos em que a defesa reclamou esse direito. Nos casos em que não reclamou desse direito, seguiria como está. É isso que está sendo debatido agora pelos outros ministros. E para que essa tese do Dias Toffoli prevaleça, ela tem que ser apoiada por 8 votos. Agora há pouco, Gilmar Mendes, os pronunciamentos mais duros, e disse com todas as letras que a Lava Jato praticou tortura com as prisões preventivas. Usou as prisões preventivas prolongadas para obter confissões. Ele disse que era duro para ele dizer isso em pleno tribunal, mas que Moro e Dallagnol praticaram tortura ao submeter os réus da Lava Jato a prisões preventivas prolongadas. Dificilmente, pelo andar da carruagem, essa tese do Toffoli vai prevalecer. O Ricardo Lewandowski se pronunciou agora há pouco. Ricardo Lewandowski se pronunciou dizendo não concordar com essa modulação, e passagem em São Paulo acho que é 4,20, é que eu não pago, eu já sou maior, já passei da idade de pagar ônibus, mas acho que é 4,20 em São Paulo. Mas é o seguinte: o Ricardo Lewandowski disse que era injusto esse tipo de modulação, porque isso vai implicar justiça no caso de um acusado que tem um advogado menos qualificado, que não percebeu essa brecha, e o outro acusado que tem mais dinheiro, que pode contratar um advogado com maior expertise, que percebe essa falta do amplo direito de defesa e acusa. Então, o Lewandowski já se pronunciou contrariamente à modulação do Dias Toffoli. No começo da sessão, o Dias Toffoli se pronunciou de uma forma veemente em favor do amplo direito de defesa, em favor, então, dos réus acusados falarem depois dos réus delatores e não ao mesmo tempo. O Dias Toffoli lembrou que ele defendeu essa tese já em 2015. Já em 2015 ele levantou essa tese e que teve ampla maioria dos demais ministros do STF, dizendo que o acusado sempre tem o direito de confrontar as acusações. Por último, devido a isso, o Dias Toffoli disse que essas sentenças que não levaram em conta
esse julgamento de 2015, foram sentenças não propriamente legais, mas sentenças nas quais os juízes omitiram, fizeram de conta que não sabiam dessa determinação, que é a determinação do Supremo. No entanto, apesar de defender com veemência essa situação do réu delatado falar depois do réu delator, porque senão, se o réu delator fala por último, o delatado não tem como se defender, e eles não são iguais, apesar de fazer essa diferenciação, apesar de ser enfático nessa diferenciação, o Toffoli está tentando convencer o plenário de que as sentenças só devem ser anuladas aquelas nas quais os advogados invocaram essa ilegalidade, né? Perceberam que havia essa ilegalidade e naquelas que os advogados não perceberam, tem que ficar como está. No entanto, o Toffoli só terá sucesso se essa sua tese, que ele chama de modulação, for abraçada por 8 votos. E eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Não só pelas manifestações até agora, por exemplo, Celso de Mello vai ser contra a modulação, Marco Aurélio Mello 2, Ricardo Lewandowski 3, está nessa tese, são 4. Eu acho que Dias Toffoli não vai obter êxito com a proposta. Vocês querem fazer uma pergunta? Podem fazer. Desculpa eu estar falando meio baixo, mas é que eu não quero atrapalhar os outros passageiros, né, com o meu discurso aqui, com o meu programa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou vendo aqui as mensagens, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida. O julgamento está rolando, vai demorar ainda um tempo, mas eu queria informar isso para vocês. Gilmar Mendes acabou de dizer que a Lava Jato praticou tortura ao estender as prisões preventivas. Não, ainda não tem placar, Joel Silva, não tem placar aí, não houve votos, estão havendo manifestações por enquanto. Salomão Cavalcante, ainda não chegou ao fim o julgamento e somente o caso do sítio será afetado por alguma decisão. Não, o julgamento na semana passada deu 7-3 e faltou um voto do Marco Aurélio Mello. E hoje a tese do Toffoli, para ser aceita, tem que ser sufragada por 8 ministros. Eu duvido muito que isso venha a acontecer. Eu acho que vai ficar como está. Sávia Daniela Guedes, Bonsoir, Paris. Bonsoir, Paris. Joel Silva, não, olha, 7-4, não há números ainda. Tá vendo? Há uma confusão aí. Márcia Gonçalves diz que o Gilmar está acabando com a Lava Jato. Ele sempre foi um crítico da Lava Jato. E hoje essa declaração foi muito dura. Ele acusou a Lava Jato de tortura, o que é proibido na Constituição. E disse mais, disse que o ministro que defende tortura não pode se sentar no STF.
Isso foi, claro, uma indireta aos 3 votos contra o amplo direito de defesa. Ele, claro, não citou nomes, mas quem votou contra o amplo direito de defesa foram Fachin, Fux e Barroso. E o Gilmar Mendes foi muito claro. Quem defende a tortura, isto é, quem defende as prisões preventivas, não tem direito de se sentar numa cadeira do STF. Claro, a tortura é um crime hediondo, explicitamente proibido na Constituição, é um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não há prazo de prescrição. Me parece que a modulação do Dias Toffoli não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Gilmar está falando do fundo do Dallagnol, do fundo de 2 mil bilhões, informa o Júlio César. Pois é, Júlio César vai informando aí. E outra coisa que o Gilmar disse também é que quem revelou que a Lava Jato torturava foi o Intercept Brasil. E ele deu total credibilidade ao Intercept Brasil. Ninguém duvida das mensagens publicadas pelo Intercept, pelos demais veículos que estão em conjunto com o Intercept publicando essas mensagens que mudaram a história do Brasil. Né? Podemos dividir a história do Brasil recente em antes e depois da Vaza Jato. E foi muito importante o Gilmar se pronunciar nesse sentido. Os outros não vi nenhuma manifestação a respeito da Vaza Jato. Barroso e Fux fazem discurso limpinho, agora Gilmar, exatamente. Eu acho que não vai haver mais de 3 votos para a modulação. Ou 4, com o Toffoli, né? Claro. O Toffoli já votou a favor. É por isso que alguém aí previu que será 7-4. Mas tem o voto do Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello. 7-4. Porque naquela o Dias Toffoli tinha votado a favor, mas a modulação, pois é, eu acho que o placar que apareceu, alguém aí deu um prognóstico do placar, hoje seria 7-4. Eu acho que pode ser isso mesmo, porque Marco Aurélio Mello deverá votar contra a modulação, e o Toffoli a favor. Então o placar deverá ser 7-4. Não acredito que a modulação consiga os 8 votos necessários. Não acredito. Seria uma grande derrota para a Constituição, para o Estado de Direito, porque isso mina o amplo direito de defesa. Como disse o Ricardo Lewandowski, não pode haver justiça ampla se o advogado de um acusado tem menos expertise que o outro. O acusado não pode ser punido por ter um advogado menos competente. E aí é um caso de competência do advogado, que percebeu que os acusados não delatores têm que falar depois dos delatores. E durante toda a Lava Jato não houve essa distinção. Ao contrário, o juiz Sérgio Moro sempre determinou que o acusado, delator e o delatado falassem concomitantemente. O que acontecia então? A delação era a última palavra e o acusado não podia se defender. O que evidentemente que afronta o amplo direito de defesa.
e desequilibra a balança da justiça. O julgamento vai levar algum tempo ainda, é claro, as sessões do STF nunca são curtas. Eu fiz agora é o Marco Aurélio que está votando, muito bem. Marco Aurélio está. Maria Sá Xavier, boa tarde. O que estamos a julgar? Não, isso é a retórica dele, né? O que julgar, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. O meu prognóstico, a modulação do Toffoli não vai passar porque não vai conseguir os 8 votos que ela precisa. Eu acho impossível conseguir os 8 votos a julgar pela votação da semana passada. Júlio César está tremendo. Nossa, Marco Aurélio está tremendo por causa do voto do Marco Aurélio. Mas olha, evidentemente que o Marco Aurélio vai confirmar o voto dele na questão do amplo direito de defesa e também será contra essa modulação. O Júlio César está achando que o Marco Aurélio vai melar, mas mesmo se ele concordar com a modulação, eu acho que a modulação não vai ter 8 votos, não. Então, não vai, assim, depender do voto do Marco Aurélio, a decisão sobre a modulação. Outra decisão já está tomada, sobre o delatado falar por último. Isso já foi votado, isso já teve ampla maioria, 7 votos, não está mais em questão. A questão agora é a modulação, né, Luzinete Faria Alves, proposta pelo Dias Toffoli. Bom, meus caros amigos, eu vou descer no próximo ponto, a minha transmissão. Mais tarde, ao final do julgamento, eu volto para conversarmos mais um pouco, tá bom? Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado por compartilharem e até a próxima. Tchau.